Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Bora lá conferir comigo a preparação do Cruzeiro para enfrentar o Bragantino e tem 4 pendurados antes desse jogo. Pessoal, então vamos lá conferir as principais notícias do dia. Mas antes de começar, é claro, já te peço aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. O Cruzeiro que se prepara para enfrentar o Bragantino neste domingo, o duelo que será válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o técnico Leonardo Jardim comanda aí a última atividade antes da partida e define qual será a equipe titular. Após a boa atuação diante do Bahia, a tendência é que Leonardo Jardim mantenha a base do time, realizando poucas mudanças, principalmente por questões físicas. A principal dúvida fica aí para o lateral direito Fagner, que saiu com dores no duelo contra o Bahia, mas ele participou dos treinos desta terça-feira normalmente. Caso não tenha condições, o Willian deve assumir aí de volta a posição de titular. Com a vitória sobre o Bahia, o Cruzeiro subiu na tabela e fechou a 4ª rodada com 7 pontos, ficando aí na 5ª colocação, dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores de 2026. Já o Bragantino, comandado por Fernando Seabra, tem a mesma pontuação, mas ocupa o 6º lugar por critérios aí de gols marcados. O Cruzeiro que entra em campo neste domingo com 4 jogadores pendurados. O duelo pela 5ª rodada do Brasileirão será diante aí do Red Bull Bragantino às 8h30 da noite, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O goleiro Cássio, o zagueiro Fabrício Bruno e o meio-campista Lucas Romero e o atacante Caio Jorge têm 2 cartões amarelos e ficarão suspensos se levarem o 3º cartão. Romero e Caio Jorge tiveram participações fundamentais na vitória do Cruzeiro sobre o Bahia nessa última quinta-feira no Mineirão. A dupla marcou os 3 gols do triunfo pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E depois de enfrentar o Bragantino, o Cruzeiro terá pra frente o Vasco. O mando da partida, que pertence ao Cruzeiro, foi vendido a uma empresa que optou por realizar o duelo no Parque do Sabiá, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A partida está marcada para 6h30 de domingo, dia 27, e os ingressos já estão disponíveis à venda. Antes de enfrentar o Vasco, no entanto, o Cruzeiro terá compromisso importante pela Sul-Americana. Na quinta-feira, o Cruzeiro enfrenta aí, o Palestino e vai até o Chile. Jogo válido aí às 21h30 no Francisco Rumoroso, em Coquimbo. Embora o público da goleada do Cruzeiro sobre o Bahia por 3-0 nessa última quinta-feira tenha ficado abaixo do esperado, a torcida celeste é a dona da maior média do público do Mineirão em 2025, com larga diferença para o Atlético Mineiro, que é o 2º colocado. No duelo diante do Bahia, o público registrado pela Minas Arena, concessionária que administra o Gigante da Pampulha, foi de 26.557. O Cruzeiro alcançou assim a marca de 249.899 torcedores no estádio em 7 jogos na temporada, que dá uma média aí de 34.414 por jogo. Vale lembrar que a derrota por 2-1 para o Mushuc Runa pela Copa Sul-Americana no último dia 9 não contou com a presença do torcedor celeste. Nesse compromisso, o Cruzeiro precisou pagar uma punição pelo comportamento da torcida em jogos da mesma competição em 2024, quando sinalizadores foram utilizados no Mineirão. E em segundo colocado do ranking, que levou em consideração apenas equipes que tenham mandado pelo menos 3 jogos como mandante no Gigante da Pampulha, o Atlético Mineiro tem média de 23.318 por jogo, mais de 10.000 de diferença para o Cruzeiro. O Atlético Mineiro mandou 9 jogos no Mineirão em 2025, assim como o Cruzeiro, o rival cumpriu uma punição e não pôde ter torcedores na partida contra o Deportes Iquique do Chile, pela fase de grupos da Sul-Americana. Mesmo tendo atuado aí mais vezes no estádio, o Atlético Mineiro colocou menos gente no estádio em relação ao Cruzeiro, 209.864 no total. E o ranking dos maiores públicos no Mineirão 2025 também aponta a força da nossa torcida. Dos 5 melhores índices, 3 são do Cruzeiro. O técnico Leonardo Jardim foi perguntado mais uma vez durante a entrevista coletiva pós-vitória sobre o Bahia nesta quinta-feira sobre onde o treinador vê o Cruzeiro brigando no Campeonato Brasileiro.
O treinador português foi ponderado como de costume e pregou pés no chão. Olha o que disse aí Leonardo Jardim sobre esse assunto, abre aspas. Pelo que construiu nos últimos anos, pela ideia que já tem implementada dentro do clube e pela forma de trabalhar, existem 4 ou 5 equipes que têm alguma vantagem em relação ao Cruzeiro. Existe ainda um percurso grande em vários níveis, a nível de manutenção, correção e trabalho. Quando perdemos para o Schalke Runa, éramos a melhor equipe do mundo e agora somos a melhor. Mas comigo isso não pega, temos que ter uma direção. A nossa ideia é ter uma equipe compacta, que trabalha e tenha boa atitude. Mesmo no primeiro tempo, nós tivemos situações de gols, mas os torcedores estavam felizes e senti que eles estavam envolvidos. A equipe lutava, perdia a bola e voltava para tentar recuperar. Isso que faz treinador e torcedores vibrarem. Fecha aspas, concluiu aí Leonardo Jardim em entrevista pós-jogo, onde o Cruzeiro venceu o Bahia por 3-0, com 2 gols de Caio Jorge e 1 gol de Lucas Romero. A vitória colocou o Cruzeiro na 5ª posição do Brasileirão com 7 pontos, 3 a menos que o líder Flamengo. E só reforçando, o Cruzeiro volta a campo neste domingo contra o Red Bull Bragantino às 8h30 da noite, no Nabizão, em jogo válido aí pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos aguardar aí o treino de hoje para que Leonardo Jardim possa definir quem serão aí os titulares para enfrentar o Red Bull Bragantino. Lembrando que provavelmente ele vai manter a base do time que venceu o Bahia e Gabigol e Dudu vão aí permanecer no banco de reservas. Pessoal, e a ideia aí que fica incógnita é se a permanência de Gabigol e Dudu no banco de reservas também é cogitada, reforçando a ideia de meritocracia implantada aí pelo nosso técnico Leonardo Jardim. E entre as novidades positivas, destaque-se o retorno de Juan de Neno, que se recuperou de uma grave lesão no joelho e voltou a ser relacionado. Lautaro Dias, por sua vez, busca conquistar espaço sob o comando do novo técnico, mas ainda não conseguiu se firmar. Fagner terá condições de jogo, devido aí dores que ele sentiu durante o jogo. Então vamos aguardar qual vai ser o esquema do Leonardo Jardim, rumo aí a mais 3 pontos e subir na tabela em busca dos objetivos dessa grande temporada de 2025. E o próximo jogo será crucial para o Cruzeiro, não apenas pela continuidade no Brasileirão, mas também pela necessidade de reação na Sul-Americana, onde o clube busca a reabilitação. E o desempenho recente pode servir como ponto de virada para consolidar uma fase mais sólida, caso as escolhas do treinador se mostrem eficazes novamente. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixa o seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo, viu? Um grande abraço!